Presidente Jair Bolsonaro apresenta prioridades para 2021 no Congresso Nacional. Mais de 3 milhões de empresas foram abertas em 2020. Divórcios aumentam 15% no segundo semestre de 2020 em relação a 2019. Salas de cinema voltam a funcionar depois de meses fechadas. Carnaval de São Paulo é adiado por causa da pandemia. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Quarta-feira e sábado nós temos uma feijoada diferenciada. Primeiro vai um joelho de porco, torresmo, depois o garçom limpa a mesa, aí é que vai a feijoada. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, sempre com notícias na medida certa e especialmente feita para você, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo ou mesmo aqui no Brasil. E vamos começar então o Tele Brasil Notícias destacando quem nos dá o apoio. Você viu as informações de O Palhão Artesanato, que está há mais de 56 anos ali na região do Brás, próximo ao Largo da Concórdia, ali na rua Oiapoque, número 89. Lembrando que ele tem produtos em artesanato natural para você e tem também matéria-prima, aquela tela para forração de armários e cadeiras, você encontra em O Palhão Artesanato. Você que quer fazer seu pedido através do e-mail, preste atenção. Anote aí, o e-mail é opalhão@terra.com.br. Você que prefere fazer seus pedidos através do WhatsApp, 11 95265 8255, 8256 e 8258. Você viu também o apoio de O Bar do Plínio, o original, situado ali na Casa Verde, que oferece os pratos tradicionais em peixe, mas durante a semana você encontra pratos comerciais. Aquele da segunda-feira, né? Que é o Virada Paulista. Na terça, na quarta tem a feijoada e no sábado também com um diferencial. Vá conferir de perto.
Ambiente Familiar, viu? É isso mesmo. E lá você encontra também sucos e outros atrativos, além de você pede lá para o Plínio uma cachaça do Nordeste, ele tem porque ele tem cachaças de todo o país. Bar do Plínio, situado na rua Bernardino Fanganiello, 458, na Casa Verde, o original, com muitos anos de tradição e atendimento especial para você. E vamos agora então iniciar o Tele Brasil Notícias com o nosso primeiro destaque. O presidente Jair Bolsonaro apresentou as prioridades para 2021 no Congresso Nacional. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 3 agora de fevereiro, no Congresso Nacional, onde foi realizado a abertura oficial do ano legislativo. O presidente Jair Bolsonaro participou não só da cerimônia, e também, em mensagem, ele fez um resumo das ações do governo em 2020 e apresentou as prioridades para os anos de 2021 e, inclusive, você vai conferir essas informações. As medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus tiveram destaque no discurso do presidente. Entre elas, o auxílio emergencial pago a mais de 68 milhões de brasileiros e o programa de preservação de empregos, que até agora já manteve a renda de quase 10 milhões de pessoas. Foram destinados 3 bilhões de reais aos estados para auxílio do setor da cultura, Lei Aldir Blanc. O presidente lembrou outras medidas tomadas ao longo de 2020. Implementamos a carteira de trabalho digital, aprovamos a lei de falências, passamos para 10 anos a validade da carteira nacional de trânsito, aprovamos o novo Fundeb, apreendemos quantitativos recorde de substâncias entorpecentes ilícitas e milhões em bens de traficantes. A proteção ao meio ambiente e os bons resultados do campo também foram lembrados. Realizamos a Operação Verde Brasil 2, reforçando o combate ao desmatamento ilegal e a outros crimes ambientais, com a participação das nossas Forças Armadas. Obtivemos recorde de 256 milhões de toneladas na safra brasileira 2019-2020. Além de elencar o que foi feito no ano passado, o Bolsonaro apresentou as prioridades do governo federal para este ano, que precisam passar pelo Congresso Nacional. Entre elas estão as reformas administrativa e tributária e as privatizações. A vacinação contra a Covid-19 também é prioridade. O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. De nossa parte, fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas, o amparo aos mais vulneráveis, neste momento mais dramático, sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários. O presidente do Senado e também do Congresso Nacional lembrou a importância da harmonia e independência entre os poderes. Não podemos defender a independência ou a harmonia ao sabor do momento, ao sabor de quem ocupa os cargos de relevo ou de nossas convicções políticas ou pessoais. A nação brasileira espera muito mais de nós. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar com você que é empresário. Por quê? Mais de 3,3 milhões de empresas foram abertas em 2020. Acredite se quiser, com toda a pandemia. O número de novas empresas abertas bateu recorde em 2020. Esses dados são do mapa de empresas, que inclusive é do Ministério da Economia. Vamos conferir. Em 2020, foram abertas 3.359.750 empresas, um recorde histórico de acordo com o Ministério da Economia, aumento de 6% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram fechadas 1.044.696 empresas, queda de 11,3% quando comparado com 2019. O
O governo federal tem trabalhado em políticas públicas que visam fomentar o ambiente de negócios no Brasil. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece também linhas de crédito para que esses pequenos negócios possam obter capital de giro em tempos de pandemia do coronavírus. O programa atendeu cerca de 500 mil empresas, com liberação de mais de 37 bilhões de reais de recursos, desde que foi criado em junho do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, o empenho dos órgãos federais, estaduais e municipais na implantação de melhorias tornou o ambiente de negócios mais dinâmico no país. Tanto que o tempo de análise dos pedidos de abertura de novos negócios caiu consideravelmente em 2020. Segundo o levantamento, o tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil é de 2 dias e 13 horas. De modo geral, a mensagem mais forte é que a cada quadrimestre, um estado diferente se destaca. Neste quadrimestre foi o estado do Paraná, em outros quadrimestres nós tivemos Goiás como um dos estados que teve uma grande melhora, e a Bahia, embora esteja em último ainda, ela reduziu em mais de 2/3 a distância que ela tinha para a média das demais capitais e dos demais estados. Tele Brasil Notícias. Muito bem, no Tele Brasil Notícias, vamos falar agora de saúde. Cirurgias para retirada de silicone aumentam no Brasil. É isso mesmo. O explante de silicone, que é a cirurgia de retirada das próteses mamárias, aumentou no Brasil. O dado é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o motivo do crescimento é uma incompatibilidade que pode surgir anos depois deste tipo de implante. Então, vamos conferir. Amanda tem uma história longa com implantes de silicone. Colocou pela primeira vez em 2006, trocou a prótese em 2014 e em 2019 começou a desenvolver uma série de sintomas da chamada doença do silicone, uma definição ampla para complicações causadas pelo implante. Eu tinha uma fadiga crônica absurda, porque meu nariz escorria diariamente. Eu ia em médico, fazer um tratamentinho, não passava, era remédio para dor de cabeça, tinha uma dor de cabeça diária. Em uma de suas formas mais limitantes, a síndrome ásia, a mulher desenvolve sinais das chamadas doenças autoimunes. É como se o organismo entendesse a prótese como uma ameaça, como um vírus, por exemplo, e agredisse o corpo para combatê-la. A saída para muitas mulheres tem sido então o caminho de volta, a cirurgia de explante mamário, que é a retirada da prótese. Uma vaidade, estava me levando a não ter mais uma qualidade de vida. Esse cirurgião explica que a medicina evoluiu muito nos últimos anos e isso tem reflexo nesse tipo de cirurgia. Não posso garantir que tirar um implante vai resolver o problema da paciente. E orienta quem está decidida a colocar um implante de silicone. Essa ansiedade em resolver, de fazer tudo na correria e já no final de semana já fazer uma cirurgia não é legal. O legal é ter um tempo de reflexão. Se o seu é maior, não tem nada de errado. Quem quer pôr, não tem nada de errado. Mas que saiba o que está colocando, Cada mulher tem que saber, o que é bom para você. Mas com consciência. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. As cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio original. Bar do Plínio, Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram,
né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Tele Brasil Notícias. Você viu aí na sequência as informações de O Palhão Artesanato. São mais de 56 anos ali na região do Largo da Concórdia, na rua Oiapoque, número 89, oferecendo o artesanato natural para você. Você encontra desde produtos até matéria-prima. É você que está começando o ano de trabalho aí para você mesmo, agora no mês de fevereiro. Lá você encontra telas e outros artigos que fazem parte aí para você, por exemplo, decorar a porta, ou mesmo forrar ali a cadeira, né, fazer a base dela. O Palhão Artesanato tem o seguinte e-mail para você, inclusive, fazer seu pedido de uma forma facilitada: opalhão@terra.com.br. E mais ainda, você que utiliza o WhatsApp 95265-8255, tem o 56 e tem também o 58. O Palhão Artesanato, são mais de 56 anos com tradição de atendimento para você. Você viu também, novamente, as informações do O Bar do Plínio da Casa Verde. Este é o original. Sim, trabalha com toda a linha de peixes, ambiente familiar para você. E lembrando, durante a semana também, você pode saborear outros pratos comerciais lá. Sim, ele trabalha lá na segunda com o virada paulista, na terça o prato da terça, e na quarta e no sábado uma feijoada de tirar água na boca. Se você não tem como ir até lá, peça através do iFood e você vai receber aí em sua empresa, na sua casa. O Bar do Plínio tem um atendimento diferenciado porque, além de sucos e outros ingredientes importantes da sua alimentação, lá ele tem a mais completa linha de bebidas, como cachaça de qualquer parte do país. Você pediu, ele tem ali para oferecer a você. Então não esqueça o endereço. O Bar do Plínio está localizado na rua Bernardino Fanganiello, número 458, na Casa Verde. Isso mesmo, esse é o original. E voltamos ao Tele Brasil Notícias, agora falando do Carnaval de São Paulo, que mais uma vez está nas manchetes por causa do adiamento em função da pandemia. Justamente para evitar as aglomerações durante o Carnaval do Rio de Janeiro, a Prefeitura lá do Rio proibiu tanto blocos como escolas de samba no período de 12 a 22 de fevereiro. O descumprimento será tido como um crime contra a saúde pública, segundo o decreto que foi publicado no dia 5 de fevereiro. E um ano depois do maior carnaval da história, a cidade de São Paulo vive um mês de fevereiro também diferente do que é tradicional ou habitual. Assim como no restante do país, a pandemia da Covid-19 causa que a festa seja novamente adiada. Então, repetindo, por causa justamente dos movimentos da pandemia e dos acontecimentos, em São Paulo, mês de fevereiro não vai ter o tradicional carnaval. Vamos conferir. As alegorias do último desfile ainda estão sendo desmontadas no Barracão da Águia de Ouro, atual campeã do Carnaval de São Paulo. O lançamento do samba enredo para este ano foi feito pelas redes sociais. Quem compareceu teve que ficar dentro do carro. E o mês de fevereiro está diferente para uma escola de samba. Já estaríamos sem dormir, todo mundo já com clima de carnaval, né, ensaios e mais ensaios. Igor faz parte da equipe responsável pela criação, que voltou a trabalhar em setembro, mas com time reduzido. Ele ficou 3 meses parado. Eu comecei a fazer bico até realmente voltar ao carnaval, né? A gente foi se virando como podia, a situação financeira mudou bastante, né? Porque não ganhava nem um terço que a gente ganha no carnaval, mas deu para se manter.
Pela passarela do Sambódromo do Anhembi, a essa altura, já teriam passado os desfiles técnicos das escolas de samba. Os carros alegóricos estariam ocupando a concentração. Durante o fim de semana do Carnaval, as arquibancadas receberiam mais de 50 mil pessoas. No Carnaval paulistano do ano passado, o Sambódromo movimentou 227 milhões de reais. Os blocos de rua movimentaram mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. A festa cresceu nos últimos anos e se tornou patrimônio imaterial do Estado. A Secretaria Municipal de Cultura abriu uma chamada para o Festival Tô Me Guardando, que terá 300 apresentações virtuais gratuitas com transmissão nas redes sociais a partir da próxima semana. Para que as pessoas sintam o gostinho do carnaval, sintam aquela alegria, mas sempre em casa e resguardado. A previsão é que a festa nas ruas aconteça em julho, mas tudo depende da situação da pandemia na cidade. E nós vivemos em aglomerações. Escola de samba é uma aglomeração. Então, com a indefinição dos órgãos públicos, se eles já não têm definição, você imagine a gente, como que a gente fica, né? Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias, obrigado aí pela sua audiência em todo o mundo e também aqui no Brasil. Agora vamos falar de São Paulo. São Paulo, justamente, que vai devolver, ou seja, disponibilizar 100 milhões em créditos para apoiar micro e pequenas empresas no projeto Desenvolve São Paulo. Vamos conferir. O Banco de Fomento Paulista, o Desenvolve São Paulo, anunciou que vai disponibilizar mais de 100 milhões de reais em créditos para apoiar micro e pequenas empresas no estado de São Paulo. A medida vale para instituições com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais. As taxas dos empréstimos são a partir de 0,8% ao mês, acrescidos da Selic. O prazo para pagamento é de até 60 meses, com carência de até 12 meses. Tele Brasil Notícias. E vamos agora falar então do isolamento social, que causa o aumento dos casos de alienação parental. Justamente, distanciamento social é um fator essencial para que se diminua a transmissão do coronavírus. Ao mesmo tempo, as pesquisas têm indicado que o isolamento afeta a saúde mental de muitas pessoas. E uma das consequências é o aumento dos casos de alienação parental. Justamente para reverter este quadro, foi lançado a campanha Criança Sintoma. Vamos conhecer. Quando as crianças ouvem frases como "seu pai não presta", "sua mãe é maluca", é possível dizer que a alienação parental está acontecendo. Algo que ocorre depois de separações ou até mesmo dentro do casamento. Pode ser praticada por avós, por tios, por quem a criança está na guarda ou vigilância. Então, costumo dar como exemplo que a alienação parental pode ser praticada até pela babá. Práticas como essas se tornaram ainda mais comuns na pandemia em função do isolamento social, segundo o Observatório da Alienação Parental. A campanha Criança Sintoma quer mostrar como os filhos acabam sendo afetados psicologicamente, podendo, por exemplo, apresentar quadros de ansiedade. Tudo que fugir ao que aquela criança já apresentava, aos comportamentos que ela já tinha, a personalidade dela, ou aquilo que foge à fase do desenvolvimento daquela criança ou adolescente, é algo que pode chamar a atenção e merece ser melhor investigado. É importante lembrar que existe uma lei que completou 10 anos que tem o objetivo de proteger as crianças e adolescentes dessa prática. Essas medidas elas vão aumentando gradativamente e elas podem chegar, inclusive, a alterar a guarda e a suspender a autoridade parental. Mas isso em casos muito graves. Tele Brasil Notícias. E agora vamos falar de um assunto que envolve as famílias. Por quê? Divórcios aumentam em 15% no segundo semestre de 2020, em comparação com 2019. O balanço do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os principais cartórios de todo o país,
revelou justamente este aumento recorde de divórcios, 15% na segunda metade do ano passado, em relação a 2019. Problemas de relacionamento que já existiam e ficaram bastante evidentes à flor da pele com o isolamento social, são apontados como principal causas de tantas separações. Depois de 7 anos vivendo juntos e de um filho, Carolina se separou no ano passado. Eu acho que a pandemia não separa as pessoas, né? Eu acho que ela, na verdade, amplifica situações, eu acho que ela amplifica muito o que você já vivenciava em qualquer aspecto da sua vida. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, houve um aumento recorde de 15% no número de divórcios no segundo semestre do ano passado em relação a 2019. Foram quase 44 mil separações, sem contar as separações judiciais e as não oficializadas. Para esta psicóloga, a convivência em tempo integral evidenciou problemas como a falta de comunicação no casal. O que pode ter acontecido em muitos lares é que muitas coisas foram ditas. E quando são ditas sem filtro, há muito desrespeito. E no mesmo período de alta dos divórcios, houve queda de 26% no número de novos casamentos. De julho a dezembro do ano passado, quase 417 mil casais oficializaram a relação em cartórios do país. O Leozílio e a namorada decidiram, durante a pandemia, dividir o mesmo teto. Virou o casamento, discreto, já que não pode aglomerar. A gente pediu para uns amigos nossos daqui irem com a gente, né? Tanto para servirem de testemunha, quanto para gravarem, para poder mandar para todo mundo. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora vamos falar de petróleo. O governo prepara projeto para fixar o valor do ICMS nas refinarias. Justamente o aumento do combustível e o impacto desse reajuste no bolso de cada um de nós brasileiros, entre eles os principais como os caminhoneiros, motivaram inclusive uma reunião no último dia 5 de fevereiro, lá no Palácio do Planalto. Com o resultado desse encontro, o governo reforçou que não vai intervir nos preços dos combustíveis e disse ainda que deve enviar um projeto ao Congresso que vai estabelecer um valor fixo de ICMS nas refinarias. Por quê? Justamente estamos comentando porque o ICMS é aquele imposto sobre circulação de mercadorias e serviço que toda empresa, junto com o seu empresário, acabam tendo que pagar. Vamos observar. O governo federal não vai intervir no preço dos combustíveis. A decisão foi anunciada em pronunciamento no Palácio do Planalto. Jamais controlaremos preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos. O preço dos combustíveis segue uma cotação que acompanha os valores praticados no exterior. Preços de combustíveis são determinados de forma global, assim como o preço da soja, do minério de ferro, do café, do açúcar. A Petrobras segue, portanto, as cotações internacionais. O governo federal estuda formas de reduzir os impostos, principalmente no preço dos combustíveis. A ideia é mandar um projeto de lei complementar ao Congresso para que seja possível prever o ICMS que vai incidir no valor final praticado nas bombas. E essa então a nossa proposta a nosso projeto de lei complementar que deve ser apresentado ao Congresso nessa próxima semana, para que, repito, é muito importante isso, que o ICMS incida um percentual no preço do combustível na refinaria ou um valor fixo do litro de cada combustível. Nós não queremos interferir, nem vamos, nem podemos, no valor total do ICMS. Quem decide é o governador com a sua respectiva Assembleia Legislativa. Agora, seria bom para todos nós, todos os brasileiros, vocês que usam carro, não são apenas os caminhoneiros, a tal da previsibilidade. Tele Brasil Notícias. E vamos agora falar um pouquinho de queda de cabelo para quem faz o tratamento e utiliza a quimioterapia. Uma touca que foi desenvolvida, inclusive na Inglaterra, o Instituto Nacional do Câncer
trouxe essa touca para o Brasil, um equipamento que tende a evitar a queda de cabelo em pacientes que precisam justamente da quimioterapia. É uma touca que foi desenvolvida, como dissemos no início, na Inglaterra e utiliza, inclusive, uma tecnologia de crioterapia capilar. É um sistema que resfria o couro cabeludo e, com isso, diminui aquele fluxo sanguíneo e reduz a absorção da quimioterapia naquela região. A taxa de sucesso do tratamento é de aproximadamente de 92%. Vamos conhecer. Estudos revelam que a queda de cabelo é um dos efeitos colaterais mais traumatizantes da quimioterapia e pode até provocar a desistência do tratamento. Uma touca desenvolvida na Inglaterra, que utiliza a tecnologia de crioterapia capilar, está reduzindo e até evitando esse tipo de problema. O sistema resfria o couro cabeludo e, com isso, diminui o fluxo sanguíneo e reduz a absorção da quimioterapia na região. A taxa de sucesso do tratamento é de até 92%. Fazer com que o tratamento ele seja, essa parte delicada da sua vida, seja um pouco mais leve, um pouco mais digna, seja menos uma preocupação que ele tem que ter ao longo de uma série de fatores quando ele passa pela quimioterapia. Durante esse estudo, será avaliado a resposta ao tratamento, a tolerância à crioterapia de couro cabeludo, será mensurado a existência da alopécia através de uma escala de classificação e será avaliado também o grau de satisfação do paciente. Miriam faz quimioterapia no INCA e foi uma das primeiras que teve acesso à crioterapia capilar. Ela ficou feliz com o tratamento, que impediu a queda total do cabelo. Nossa, como compensa? Compensa muito, muito. Era bom que tivesse mais pessoas fazendo, entendeu? Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Tele Brasil Notícias. E você viu as informações de O Palhão Artesanato. São mais de 56 anos ali na região do Brás, onde ele tem ali para você o seguinte: matéria-prima e também produtos em artesanato natural. E até para facilitar o seu contato com ele, ele tem o seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br. Para você que prefere fazer aí as suas compras através do WhatsApp, 11 95265 8255, tem também o 56, o 58, e lembrando, faz o pedido, recebe em sua casa, a matéria-prima também você recebe em sua empresa, tudo feito com tranquilidade, qualidade e buscando sempre levar o melhor a você. Aliás, eu pessoalmente estive lá e conferi. Dúvidas que você tem sobre uma matéria-prima, o Palhão atende pessoalmente e esclarece e direciona você para o melhor produto. Então não esqueça, o Palhão está localizado na Rua Oiapoque, número 89, no Brás, ali próximo ao Largo da Concórdia. E são mais de 56 anos de tradição. Então, aproveite e faça um bom negócio. Também eu quero comentar que
que o apoiador, o Bar do Plínio, que apoia o Tele Brasil Notícias, ele tem também o atendimento durante a semana, pratos comerciais. Você pode saborear lá. Na quarta-feira, porém, e no sábado, aquela feijoada tradicional. E na sexta-feira também, se você quiser aproveitar, ele tem o melhor peixe, porque o Bar do Plínio é tradicional casa de peixes, onde ele tem sucos, bebidas, e lá você encontra cachaça de qualquer parte do país. Exatamente, é um ambiente familiar diferenciado. Se você não conhece, está na Casa Verde, na rua Bernardino Fanganiello, 458, é bem pertinho aqui da Casa Verde, perto aqui do centro de São Paulo, onde você tem o melhor o Bar do Plínio, o original. Vamos passar a manchete agora, falando do Banco do Brasil, que cria mais 14 agências para o agronegócio. Aliás, obrigado pela sua audiência, você que está aí no campo, você que trabalha com agricultura, que trabalha no agronegócio. Vamos à informação. O Banco do Brasil vai abrir mais de 15 agências especializadas no atendimento ao agronegócio. Agora são 18 unidades das instituições que estão voltadas especificamente para esse relacionamento e consultoria aos produtores rurais. Segundo o banco, o número de produtores atendidos vai passar de 158 mil para 227 mil. O Banco do Brasil é responsável por mais da metade de todo o crédito rural disponibilizado no sistema financeiro atualmente. Tele Brasil Notícias. Presidente Jair Bolsonaro afirma em reunião que não vai interferir em preços da Petrobras. Exatamente, o presidente falou sobre os preços dos combustíveis e depois de uma reunião com representantes dos caminhoneiros, inclusive taxistas e motoristas de aplicativos, ele afirmou que o governo não vai intervir na política de preços da Petrobras e que estuda enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que envolve justamente a previsibilidade aos ICMS que incide sobre o combustível. Esse é um reforço da primeira matéria de hoje, porque queremos mostrar aí a constância que está havendo sobre este assunto e também a preocupação com a questão do petróleo. O nosso compromisso é cada vez mais tirar o Estado de cima do povo trabalhador. Temos esse compromisso, bem como respeitar contratos e jamais intervir, seja qual forma for, contra outras instituições, como no caso aqui, a nossa Petrobras. Jamais controlaremos preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos. Tele Brasil Notícias. E chegou aqui no Tele Brasil Notícias o nosso quadro jurídico. No quadro jurídico de hoje, preço fixo em estacionamento de shopping não viola direito do consumidor, decidiu a terceira turma. A adoção de preço fixo para a utilização de estacionamento privado em shopping center, ainda que o usuário não permaneça todo o tempo permitido, não configura prática comercial abusiva. Está inserida na lei de livre iniciativa, não havendo conflito entre essa política de remuneração de serviço e os direitos do consumidor. Vamos conferir mais essa decisão da terceira turma do STJ. Preço fixo em estacionamento de shopping não viola o direito do consumidor. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça.
A ação foi movida pela Defensoria Pública de Sergipe, que questionou a política de 2 shoppings de Aracaju de cobrar um preço fixo pela utilização dos estacionamentos no período entre 20 minutos e 4 horas, independentemente do tempo efetivo de permanência. Para a Defensoria, o valor cobrado dos consumidores que usam o serviço por tempo menor do que o máximo estabelecido seria desproporcional e caracterizaria exigência excessiva, violando o Código de Defesa do Consumidor. O juiz de primeiro grau entendeu que houve abuso apenas em relação à primeira hora de permanência no estacionamento. Por isso, julgou parcialmente procedente a ação para determinar que os shoppings passassem a cobrar, na primeira hora, uma fração do preço anteriormente fixado. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. De acordo com o TJ, a liberdade das empresas para definir os preços do estacionamento não impede o judiciário de apreciar eventual abuso na fórmula adotada. Mas no STJ, o relator do recurso das empresas, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou, entre outras coisas, que a regulação dos preços praticados pelo empreendedor se dá pelo próprio mercado e que a remuneração pelo serviço de estacionamento, em tese, não leva em consideração apenas o tempo de ocupação da vaga pelo veículo, especialmente porque a atividade envolve custos como seguro, aparatos de segurança, tecnologia e impostos. Para os ministros, a adoção de preço fixo para a utilização de estacionamento privado em shopping center, ainda que o usuário não permaneça todo o tempo permitido, não configura prática comercial abusiva e está inserida na livre iniciativa, não havendo conflito entre essa política de remuneração do serviço e os direitos dos consumidores. Com isso, por maioria de votos, a terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe e julgou improcedente a ação civil pública. Tele Brasil Notícias. Tribuna Livre. O nosso quadro Tribuna Livre está de volta e agora falando justamente do atendimento oferecido na Santa Casa, ali no bairro da Santa Cecília, na parte de oftalmologia. Imagine você que de repente você está com um problema visual, está ficando praticamente cego, chega lá, preenche lá os requisitos e aguarda um tempo e é chamada por um avaliador, um médico, que simplesmente verifica a sua visão e aplica um colírio para dilatar a sua vista. Exatamente. Mas o que acontece? Te deixa ali esperando algumas horas, depois manda você subir a um certo andar, onde eles tentam, em uma equipe de 3, definir o que você tem, se é descolamento de retina e etc. Quando chega na questão do exame, olha, aqui nós não fazemos esse tipo de ultrassonografia, você vai ter que procurar uma empresa particular, e essa empresa particular, né, tem um custo um pouquinho alto e etc. Né? Olha, ela fica na rua tal, e assim assado. Gente, eu conheço a Santa Casa há muitos anos. A pessoa da minha família trabalhou com o Dr. Mateus Santamaria, que foi fundador ali daquele Conde Lara, da Santa Casa e etc. O atendimento é para a população, para que não haja custo, despesa. Como que uma equipe ali dentro não tem a possibilidade de fazer uma ultrassonografia de uma visão ou raio-x, seja lá o que for, e deixa o paciente na situação, a caminho na dúvida se está ficando cego ou o que está acontecendo com a vista dele, para que ele providencie dinheiro para conseguir esse exame nessa clínica lá na Abílio Soares, que eles acabam indicando, para que depois volte novamente na terça, na quinta, ou seja lá que dia for, para que possa ser atendido. Se você procura um pronto-socorro de atendimento oftalmológico ali, deveria ter-se o segmento das coisas e o custo dessa questão entrar também no custo do INSS. Isso aconteceu comigo. Eu estou aqui relatando para você este fato. Eu achei uma falta de consideração, me senti logrado e discriminado, porque se eu não puder ir até a clínica lá da Abílio Soares fazer essa ultrassonografia,
eu fico sem atendimento se eu não tiver aonde recorrer mais, ou no Estado ou na Prefeitura. Fica aqui então nosso Tribuna Livre questionando justamente este tipo de atendimento. No caso aí, nós temos aqui o nome do doutor que me atendeu e assim por diante. Vamos dar sequência então ao Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. E novamente vamos falar do governo federal que entregou veículos para o atendimento de assistência social em Santa Catarina. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também esteve em Florianópolis, em Santa Catarina, na entrega de veículos que vão permitir o atendimento em casas de idosos, pessoas com deficiência, gestantes e crianças em situação de risco. Vamos conferir mais esta ação do governo federal. São 225 veículos do Programa de Mobilidade de Assistência Social do Ministério da Cidadania. A nova frota será enviada a 135 municípios de Santa Catarina para reforçar o atendimento na rede socioassistencial do Estado. O investimento, de acordo com o Ministério da Cidadania, foi de mais de 11 milhões de reais. Os recursos do Orçamento Geral da União foram repassados por meio de uma emenda parlamentar. Essa união de esforços entre a bancada e o Executivo, através do Ministério da Cidadania, permite que a assistência social de Santa Catarina saia fortalecido. Esse primeiro lote de 225 veículos, ele vai ser acrescido de mais 100. Os novos veículos vão beneficiar o serviço de centros de referência em atendimento social, como CREAS e CRAS. Os carros vão permitir o atendimento em casa de idosos e de pessoas com deficiência, além de beneficiários do programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e famílias atendidas pelo Cadastro Único. A bancada de Santa Catarina, deputados e senadores, que destinaram recurso do orçamento, que não é meu, nem deles, é de vocês, para comprarmos essas viaturas, são muito bem usadas por parte dos nossos prefeitos, diante de praticamente todos os municípios de Santa Catarina. Em 2 anos já foram entregues mais de 700 veículos do Programa de Mobilidade MOB-SUAS em todo o Brasil. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora de entretenimentos, porque as salas de cinemas voltaram a funcionar depois de meses de estarem fechadas. Exatamente, salas de cinema reabriram, e inclusive com lançamentos internacionais que foram retomados. Só que o público parece que é bem menor do que era antes, e as sessões agora têm até pouca gente, e o setor acaba descobrindo que precisa se reinventar. Vamos observar. Depois de meses sem pisar numa sala de cinema, Veridiana se lembrou da experiência incomparável. Eu acho que essa experiência de imersão só acontece mesmo numa sala de cinema, ou num propósito de vamos ficar em silêncio, prestando atenção, coisa que em casa não acontece muito, né? Ela e Thiago se sentiram seguros nas salas bem mais vazias que o normal. Então não dá para sentir assim, sabe, como é que é ter que vivenciar um cinema com bastante gente e respeitar os protocolos. Eu ainda não sei como seria isso, entendeu? Tudo que tem essas características vai ter que demorar para voltar ao normal. Um dos cinemas mais tradicionais de São Paulo, o Cine Belas Artes, reabriu em outubro do ano passado, mas fechou 2020 com 80% de público a menos que em 2019. A recuperação mesmo deve vir só ano que vem do que eram os cinemas em si. Então, fevereiro, as estreias tendem a melhorar, fevereiro e março. Então, a gente acha que com isso, com a Maratona Oscar, as pessoas comecem a voltar a ter vontade de ir ao cinema. E também com a vacina, vacinando, dá uma perspectiva melhor para as pessoas, né? Durante a pandemia, o Belas Artes abriu um Cine Drive-Thru e fidelizou assinantes da plataforma online que existe desde 2019. Os serviços de streaming vêm ganhando cada vez mais espaço, o que se intensificou na pandemia. A lógica do mercado, que antes era o filme sendo lançado primeiro no cinema e depois nos serviços de streaming, já mudou. E assim que acabar a pandemia, que a gente conseguir vacinar 80% da população, isso possa ser retomado, né? Então não tem uma resposta clara quanto a isso.
Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Plínio tem para você e sua família. As cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Plínio original. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Está começando a partir de agora o nosso quadro no Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação. A polícia agindo em seu favor. Vamos começar então falando da Polícia Federal, que cumpriu o mandato de busca e apreensão em São Paulo e também no Espírito Santo. Justamente a Polícia Federal cumpriu 8 mandatos de busca e apreensão aqui em São Paulo e em 2 cidades do Espírito Santo, sendo ela Cachoeira do Itapemirim e Guarapari. Inclusive uma grande quantia de dinheiro, que não se contou ainda o total, foi apreendida neste momento de ação. O objetivo desta operação da Polícia Federal é justamente combater-se as fraudes bancárias que acontecem todo dia em todo o país. A invasão de dispositivos de informática e lavagem de dinheiro também são combatidas nessas ações pela Polícia Federal. E vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação de hoje. Falsos agentes de saúde dão golpe indo vacinar idosos em casa. Preste atenção, porque isso está acontecendo em algumas cidades, onde idosos estão sendo vacinados em casa. O exemplo está em Fortaleza. As autoridades estão fazendo campanhas para que famílias recebam apenas os profissionais de saúde devidamente identificados. Porque até isso está se usando para roubar as pessoas, roubar os idosos. E a reportagem é da TV Ceará. Vamos observar. Os olhos cheios de lágrimas já agradeciam na emoção. Ela foi uma das centenas de idosos acima dos 75 anos vacinados em casa pela equipe da Secretaria de Saúde. Todos os que realizaram o cadastro no agendamento estão recebendo a primeira dose da vacina. Nesse momento que a gente está vivendo é muito importante a vacina, muito mesmo. É um momento assim, por isso que todo mundo tira foto, todo mundo filma, é um momento muito histórico. A família teve todos os cuidados para receber os agentes de saúde. A Secretaria de Saúde chama atenção para só deixar os agentes de saúde entrarem nas residências se eles estiverem devidamente identificados. Eles percorrem as residências num carro totalmente identificado e possuem todos os dados do idoso que será vacinado. Para evitar que falsos agentes da saúde se passem por profissionais da equipe de vacinação, eles também colocam a identificação em local visível, transportam o material em local apropriado e só se dirigem ao interior das casas se forem autorizados. A equipe de imunização da Secretaria de Saúde reforçou as regras depois de denúncias de pessoas tentarem se aproveitar para ter acesso às residências. Qualquer suspeita deve ser denunciada. Você pode fazer a ligação também para a Prefeitura, na Secretaria de Saúde do município. É importante, caso tenha alguma dúvida em relação à equipe de vacinação que chegou no seu domicílio. Ou entrar pelo site da Prefeitura também. Polícia em Ação. E vamos agora ao nosso terceiro caso do Polícia em Ação de hoje. Queremos agradecer a toda a equipe do 1º Batalhão Militar Rodoviário aqui de São Paulo, que estão ali na rodovia Anchieta, rodovia Imigrantes. Então, o policiamento rodoviário encontra na rodovia jovens que estavam desaparecidos. Exatamente. Policiais, então, do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária
receberam o contato de um morador que, inclusive, informava que existia 5 indivíduos em atitude suspeita pelo quilômetro 32 da rodovia Anchieta. Averiguado o local pelas autoridades, nada foi encontrado, porém, quando foi realizado o contato com o solicitante, a mesma disse que visualizou 5 jovens com características bem próximas com o que ela tinha visto num telejornal. As equipes, após receber essas informações, não mediram então esforços e, após realizarem um patrulhamento com vista aos jovens, os encontrou no quilômetro 34 desta rodovia Anchieta. Os jovens estavam bem e, após serem entrevistados, disseram que foram acampar e que não queriam causar confusão. As crianças foram destinadas ao 3º Departamento de Polícia de São Bernardo do Campo, para que com isso fosse realizado o contato com os pais e as mesmas retornassem aos seus lares. Os jovens Tatiane, de 14 anos, Enzo, de 15 anos, Wellington, de 14 anos, Tiago, de 15 anos e Luiz, de 15 anos, estavam em situação encontrados bem e retornaram aos braços de sua família, graças ao empenho e competência do policiamento rodoviário. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo, mesmo a Polícia Rodoviária Militar de São Paulo. Exatamente. Veja só, são atitudes dessa que esses policiais envolvidos nesse tipo de patrulhamento, para quem, como nós que descemos a Baixada Santista, precisamos de segurança, precisamos de atendimento, e eles estão lá prontos para acolher e nos facilitar boas ações. Parabéns a não só essa equipe, mas da Polícia Federal, a equipe da Rota, as outras equipes que atuam na segurança aqui em São Paulo e também em todo o Brasil e outros estados. E com esse último elogio por esta ação bastante importante e preocupação com o bem-estar de jovens, vamos encerrando o nosso Polícia em Ação de hoje. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Tele Brasil no Esporte. No oferecimento do Palhão Artesanato, está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar. Lembrando que o Palhão atende você há mais de 56 anos e você faz seu pedido através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, ou mesmo pelo WhatsApp 95265-8255, 8256 e 8258. E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar, falando de quem? Do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, que foi entregue no Paraná. Notícias do mundo esportivo. Justamente o presidente Jair Bolsonaro foi à cidade de Cascavel, no Paraná, na inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo. Uma obra inédita na região sul do país. Vamos conferir. Uma corrida de 100 metros com jovens atletas paranaenses marcou a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel, oeste do Paraná. O centro recebeu investimento de 15 milhões de reais do governo federal e 6 milhões do governo estadual do Paraná. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou a importância do centro. E essa obra é extraordinária para ser não apenas
um lugar de treinamento de alto rendimento, mas, como disse um prefeito, através do contraturno escolar, trazer as crianças, garimpar novos talentos e, principalmente, trazer a coisa bonita do esporte: respeito, patriotismo, seriedade, trabalho em equipe, esforço, sacrifício. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre os investimentos do governo federal para a região oeste do Paraná. Obras as mais variadas possíveis, como, por exemplo, 2 pontes com o Paraguai. Talvez em março, abril agora, venhamos a concluir a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, onde passaremos a receber, então, voos internacionais. A campeã olímpica, Malwin Madi, e o medalhista olímpico, André Domingos, também estiveram na cerimônia de inauguração e conheceram de perto a estrutura do centro. Essa pista é nível, eu acho que é nível nacional, nível internacional, com certeza. Essa pista maravilhosa, do material mundo, é uma das melhores pistas do que há no mundo. A Secretaria Especial do Esporte entregou quase o dobro das obras previstas. De agosto a dezembro do ano passado, foram concluídos 854 projetos em todo o país. Com quase 8 mil metros quadrados, o centro é o mais completo da região sul. Conta com arquibancada, alojamento, pista de atletismo completa emborrachada e também pista coberta. As atividades por aqui começam em março. Tele Brasil no esporte. E vamos agora à nossa segunda manchete de esporte. São Paulo conhece adversário da segunda fase do Brasileiro Feminino Sub-18. Notícias do mundo esportivo. O São Paulo conheceu os adversários da próxima fase do Brasileiro Feminino Sub-18. Após vencer o Corinthians por 2-0 e se classificar, o time conheceu o seu novo grupo na competição e terá pela frente o Kinderman, Ferroviária e o Fluminense. Líder do grupo B, o São Paulo se classificou com 15 pontos conquistados em 5 vitórias e uma derrota na primeira fase. Já o Kinderman e a Ferroviária lideram justamente o grupo D e F. Agora, a equipe tricolor paulista se prepara para disputar a próxima etapa, que terá como sede a cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Tele Brasil no esporte. E vamos agora à última notícia de esporte. Corinthians vai à FIFA por ação indenizatória e reintegra, inclusive, André Luiz. Acredite se quiser, Notícias do mundo esportivo. Na noite desta terça-feira, por meio do site oficial, o Corinthians anunciou que entrará justamente com uma ação indenizatória na FIFA por conta da transferência daquele atacante, o André Luiz, para o Shanghai Grilan, da China. Segundo o timão, os chineses não cumpriram o contrato e não pagaram pelos negócios. Sendo assim, o jogador retornará para o Parque São Jorge e será reintegrado ao elenco. Tele Brasil no esporte. E com essa última do Corinthians, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até lá! Tele Brasil no esporte. Tele Brasil Notícias. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias de hoje está chegando ao seu final. Mas lembrando, apesar de termos aí a vacina que vai justamente conter o coronavírus, é importante usar o álcool gel em suas mãos, usar a máscara, evitar ainda assim mesmo estar em ambientes onde haja aglomeração, porque a bactéria parece que está se transformando e não sabemos se com a vacina realmente haverá um ponto final, porque acaba-se uma epidemia, surge outras e assim por diante. Mas acima de tudo, o Tele Brasil Notícias não poderia encerrar sem apresentar as suas informações tradicionais, como o Vale do Anhangabaú.
Então você vai nesse momento conhecer um pouquinho mais do histórico desse local aqui de São Paulo. Inclusive Vale do Anhangabaú, que é um símbolo de São Paulo, onde se reflete nesse espaço belezas, mas também problemas e contradições da maior cidade do nosso país, o Brasil. No Museu do Ipiranga, inclusive, tem uma exposição virtual com imagens históricas, como a da reportagem que estamos mostrando na sequência. Mas caso você deseje, estamos colocando essa informação ao pé aqui do jornal, onde você pode acessar para ver virtualmente também essas informações. Vejo o centro da cidade como se fosse uma flor brotando no meu jardim que este menino plantou. São Paulo da Garoa, outro poeta falou. A inspiração para o poeta brotou aqui, no Vale do Anhangabaú, frequentado por ele há mais de 40 anos. Minha relação com o Vale do Anhangabaú é muito grande, porque eu vivo aqui no centro da cidade, trabalho no centro, todos os dias eu estou aqui. Inclusive eu estou até um pouco triste com essa obra que está parada. A obra é a reforma do Vale. Como uma sala de estar, o Anhangabaú reflete as aspirações de São Paulo em cada época. A decoração foi dos jardins franceses para as avenidas, e então um novo jardim sobre a passagem dos carros. O Museu do Ipiranga guarda imagens dessas transformações. Era certamente o coração de uma cidade que procurava se aproximar dos padrões europeus, sobretudo dos padrões de Paris. E paisagem essa que, nas fotografias que o museu detém, realizadas pelo Haber Korn, um grande fotógrafo aqui em atuação na cidade, já estava sendo substituída gradativamente pela paisagem verticalizada, inspirada nas cidades norte-americanas. Além dos 105 milhões de reais gastos, a reforma atual recebeu críticas por reduzir as áreas verdes. Agora é um vale de concreto. A gente passa a ter não um jardim, mas uma grande esplanada sobre o Vale do Anhangabaú agora. A ideia é que ele funcione como essa esplanada de reunião de multidões. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a obra só vai ser entregue quando os serviços como a fonte de água estiverem funcionando. De qualquer forma, a área segue fechada para evitar aglomerações durante a pandemia, o que mostra a importância desse espaço como local de encontro na cidade. Nos anos 80 e nos anos 90, ele foi muito utilizado para comícios, No processo de redemocratização do país, o Anhangabaú era tão importante para a cidade de São Paulo quanto a Sé. Eram lugares de construção da própria experiência política da cidade e do próprio país. E com esse último destaque, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai agradecendo a sua audiência e voltará na próxima semana com muito mais informações para você. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186.